Bem-vindo, sexto ano, a mais uma videoaula de ciências. E aí, antes da gente dar início à explicação do nosso conteúdo da aula de hoje, vamos só dar uma revisada aí no que nós vimos em aulas anteriores. Então, nós estamos aí dando um tour pelo nosso organismo. Começamos a estudar as células, vimos a sua composição, as suas funções, vimos aí de que forma essas células podem ser classificadas. Posteriormente a isso, estudamos os tipos de tecidos que formam o nosso organismo. E hoje nós daremos aí início ao estudo dos sistemas. Então vamos só recapitular. Célula dá origem aos tecidos e os tecidos dão origem aos órgãos. E os órgãos, trabalhando em conjunto, dão origem aos sistemas que existem aí no nosso corpo, responsáveis aí pelo bom funcionamento do nosso organismo. E na aula de hoje, capítulo 8, nós vamos aí falar sobre o sistema digestório. E aí já fica entendido qual é o conteúdo de hoje. Nós vamos estudar como é que ocorre aí esse processo de digestão no nosso corpo, como é que os nutrientes que os alimentos contêm, como é que esses nutrientes são absorvidos pelo nosso organismo. Então vamos dar início. Vimos nos capítulos anteriores que o nosso organismo é uma máquina fantástica, estruturada em diversos níveis de complexidade. Estamos estudando esses níveis de forma crescente, ou seja, do mais simples até o mais complexo, para que vocês possam entender como cada estrutura, desde as microscópicas, que são as células, que são extremamente importantes para o funcionamento do nosso corpo. Já passamos por dois desses níveis, as células e os tecidos. A partir de agora, seguiremos até o capítulo 15, percorrendo mais dois níveis de complexidade, os órgãos e os sistemas, compreendendo como eles atuam coordenadamente. Então, eles funcionam em conjunto, de forma extremamente organizada. Ao final dessa viagem, poderemos entender de maneira global, ou seja, como um todo, como esse complexo quebra-cabeça, que é o nosso corpo, como é que ele forma, como é que ele funciona, como é que ele interage com o ambiente onde vivemos. O que acontece com o que comemos? De que forma aí, onde se inicia esse processo de digestão e onde é que ele finaliza? Então, tudo isso, turma, a gente vai compreender melhor na aula de hoje. Certamente você já percebeu que em alguns momentos do dia o desejo de comer alguma coisa é grande. Por exemplo, assim que acordamos. Isso acontece porque nós somos seres heterótrofos, ou seja, nós não produzimos o nosso próprio alimento. E, portanto, pertencemos à categoria dos consumidores. Os alimentos que ingerimos contêm os nutrientes que necessitamos para abastecer nossas células, permitindo assim que elas realizem todas as funções possíveis, que a gente chama de metabolismo. Agora, como é que isso é possível? Como é que essas células absorvem esses nutrientes se elas são microscópicas? Os alimentos podem não apresentar o tamanho adequado para o nosso organismo absorver diretamente esses nutrientes através das nossas células. Por isso, o sistema digestório tem uma importância fundamental nesse processo. Ele transforma tudo o que comemos em pequenas moléculas de nutrientes por meio de processos denominados digestão. Então, as nossas células são incapazes de absorver todos os nutrientes de forma direta quando nos alimentamos. Então, esses nutrientes, eles vão sendo aí, esse alimento que nós ingerimos, eles vão sendo fragmentados em partes cada vez menores, até chegar no tamanho exato que a nossa célula possa absorvê-los. Então, essas pequenas moléculas de nutrientes chegam à nossa corrente sanguínea e, por meio da nossa corrente sanguínea, esses nutrientes são conduzidos até as nossas células. E aí agora a gente vai começar a explorar esse sistema digestório. Os alimentos que ingerimos são transformados no tubo digestório numa mistura de substâncias heterogêneas, ou seja, mistura ali de várias outras substâncias.
constituída por nutrientes inorgânicos, que são sais minerais e água, mas também é formada por nutrientes orgânicos, que são as proteínas, os lipídios, que são os óleos e as gorduras, e os carboidratos, que são os açúcares. Então, aqui nós temos todo o esquema do nosso sistema digestório. Então, temos aí todas as partes que o formam. E nós iremos aí, durante a nossa aula, estudar cada parte dessa, descrevendo o que ocorre com o alimento ingerido em cada um desses pontos que formam o nosso sistema digestório, tá certo? É interessante observar que os nutrientes inorgânicos, sais minerais e água, pela simplicidade da sua estrutura molecular, eles não precisam sofrer decomposição química para serem absorvidos pelas nossas células. Ou seja, eles já passam diretamente para a nossa corrente sanguínea. Então, os nutrientes inorgânicos não sofrem aí esse processo de decomposição em moléculas menores para que o nosso corpo, para que as nossas células possam absorvê-lo. Isso já é feito de forma direta. Já os nutrientes orgânicos, pela complexidade estrutural de suas moléculas, eles precisam sim sofrer grandes transformações bioquímicas a fim de serem divididos em micromoléculas para que dessa forma possam ser transportados pelo sangue e conduzidos a todas as células do nosso organismo. Para que isso aconteça, contamos com a ação de substâncias chamadas enzimas digestivas. Essas substâncias elas vão atuar aí de forma específica, ou seja, para cada tipo de nutriente, que nós vamos chamar de substrato, há uma enzima específica para se encaixar como se fosse uma chave em uma fechadura, que é justamente o que está sendo representado aqui no nosso desenho. Temos aqui o substrato, temos aqui a enzima, olha que eles se encaixam perfeitamente para que realmente a reação ocorra. Tá certo? Então, essas enzimas digestivas, elas vão auxiliar no nosso processo de digestão, né? Na quebra desse alimento nessas micromoléculas, nessas microsubstâncias. Todo o processo químico descrito anteriormente, ele acontece ao longo do tubo digestório, que está aqui, Tudo isso aqui forma o nosso tubo digestório, turma. Vocês estão vendo aí a bolinha vermelha aí, como se fosse aqui, entrando pela boca e seguindo até o nosso intestino grosso. Então, tudo isso aqui vai formar o nosso tubo digestório, que ele inicia na boca, passando pela faringe, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto, e terminando aqui no ânus. Então, tudo isso aqui, todo esse conjunto forma o nosso tubo digestório. Por esse caminho, que tem início na boca e terminando no ânus, os mais diversos tipos de alimento vão sendo transformados, sendo as substâncias úteis absorvidas pelo corpo e os resíduos do processo vão ser eliminados. E aí agora nós veremos quais são as etapas do processo digestório. Digestão, turma, ela começa na boca. A digestão dos alimentos se inicia na boca. Os dentes, pelo processo da mastigação, por isso que é tão importante aí os alimentos serem bem mastigados, reduzem o tamanho dos alimentos a pequenas porções, facilitando sua mistura à saliva. Depois de mastigados e misturados à saliva, forma-se o bolo alimentar, que é conduzido com a ajuda da língua, a faringe, e daí ao esôfago, num processo chamado deglutição. Então, a deglutição começa aí no mastigar dos alimentos, para que esses alimentos já tenham o seu tamanho reduzido. Esse alimento se mistura com a nossa saliva, formando o bolo alimentar, e aí a partir disso a língua conduz a faringe, que leva até o esôfago. Isso aí, todo esse processo nós chamamos de deglutição. E aí, turma, olha o que é que nós estamos observando aí, vários alimentos. E com certeza vocês já devem ter escutado aquela expressão de comer com os olhos. Então, é mais ou menos isso mesmo, turma. Então, os nossos sentidos, eles aguçam a nossa vontade de comer, certo? Então,
quando a gente vê algo muito apetitoso, aí a gente coloca aquela sensação que a boca está cheia d'água, é porque o nosso corpo já começou a produzir saliva, porque essa saliva, como nós vimos anteriormente, ela vai participar da deglutição, tá certo? E aqui, ó, nesse desenho, nós temos aqui as glândulas salivares, tá certo? Essas glândulas aí produzem saliva, que são extremamente importantes no início do processo digestório. A boca é uma cavidade oval, que faz a ligação entre o tubo digestório e o exterior. Então, é o elo, né? É o que vai unir o início do nosso tubo digestório ao meio exterior do nosso corpo. Na sua composição são encontrados vários elementos. Então, estamos vendo aí alguns desses elementos aí na nossa imagem, que também está no livro de vocês. Como eu sempre falo, é sempre importantíssimo que vocês assistam às nossas aulas com o acompanhamento do livro. Então, olha só, vamos aí quais são as partes que formam a boca. Primeiramente, nós temos os lábios, que recobrem as arcadas dentárias, tanto superior quanto inferior, ou seja, os dentes de cima e os dentes de baixo. Temos as bochechas, que são paredes que delimitam lateralmente aqui, ó, a boca, e nas quais se localizam os músculos bucinadores, que são músculos das bochechas que auxiliam na mastigação. O palato duro, ou céu da boca, forma a abodada palatina, que recobre a boca e se separa da cavidade nasal. E também temos o palato mole, ou véu palatino, é móvel e flexível e não recobre osso algum. E a língua, que é uma estrutura muscular dotada de mobilidade, né? Revestida de uma mucosa que se localiza as papilas linguais, responsáveis pela sensação gustativa, que influenciam na escolha dos alimentos. O gosto desempenha importante função na nutrição e na sobrevivência das espécies. Por isso, os receptores gustativos situados na língua, que estudaremos no capítulo 13, são tão importantes. Ou seja, quando nós temos a sensação daquele sabor extremamente agradável do alimento, isso aí faz com que nós tenhamos o desejo de realmente de comer mais. Então, como eu tinha falado aí anteriormente, os nossos sentidos também auxiliam nessa nossa vontade de comer, nessa nossa nutrição. E aí nós temos a região sublingual. É a parte inferior da boca, quase toda recoberta pela nossa língua. Em sua superfície há uma prega mucosa que se estende até a gengiva, prendendo a língua ao assoalho da boca. Essa prega é denominada de frêmulo lingual e funciona como um freio. Com certeza, se você levantar a sua língua, você vai perceber, deixa eu mostrar aqui no desenho, aqui, ó. Isso aqui que seria o freio lingual. Algumas pessoas têm a chamada língua presa. É quando esse freio aqui ele é muito curtinho e aí ele sofre um pequeno método cirúrgico para consertar esse pequeno erro. Né? Então, é esse freio aqui, ó, esse frêmulo lingual, que quando ele é muito curto, tem aí aquele probleminha chamado da língua presa. Né? Mas nós vimos aí que ele tem aí uma importante função em relação aí ao nosso sistema digestório. As arcadas dentárias formam a região da boca que contém os dentes. Os seres humanos possuem um total de 32 dentes, dividido em 4 modalidades e distribuído por igual, 16 e 16, nas arcadas superior e inferior. No livro de vocês, nós vamos ter algo mais detalhado referente aos dentes, que eu achei, por conta do tempo de duração das nossas aulas, eu achei melhor que vocês, já com aquela leitura mais minuciosa do livro, que eu tenho certeza que todos vocês realizam, para vocês terem mais detalhes em relação à nossa arcada dentária, a saúde dos nossos dentes, a saúde bucal, né? A nossa higiene e tudo mais. Digestão no estômago, que a gente já começa a ver a quimificação, porque o alimento aí já começa a sofrer mudanças, reações químicas. Saindo da boca, o bolo alimentar percorre a faringe
e o esôfago e deságua, ou seja, chega até o nosso estômago, onde ocorre uma série de transformações químicas graças à ação de enzimas, que nós já vimos lá o que seriam essas enzimas digestivas. Esse processo chama-se quimificação, e o bolo alimentar, após esse processo, adquire uma consistência mais pastosa e passa a ser chamado de quimo. Inicialmente, o hormônio gastrina estimula as células gástricas, que são aí existentes na superfície interna do nosso estômago, a secretarem, ou seja, produzirem ácido clorídrico, que a sua fórmula química aí é o HCl, e enzimas, a fim de favorecer o processo de digestão. O ácido clorídrico torna o meio ácido, o que permite a transformação de uma enzima chamada pepsimogênio na sua formação ativa, denominada pepsina, cuja função é acelerar o processo de quebra, ou seja, de digestão das moléculas de proteína, ingeridas na alimentação em estruturas menores, a peptona. Isso resulta numa substância pastosa denominada quimo, como eu já tinha falado anteriormente. Além da pepsina, outra enzima que age no estômago é a renina. Esta promove a coagulação do leite, retardando a sua saída, favorecendo assim uma digestão mais proveitosa aos seus dos seus nutrientes. Finalmente, por contração involuntária do estômago, que a gente chama de peristaltismo, o quimo passa para o duodeno, primeira seção do intestino delgado, através de uma válvula que separa o estômago do intestino delgado, chamado piloro. Aí agora, já que nós falamos sobre intestino delgado, vamos agora ver o que ocorre com o alimento nessa parte do nosso sistema digestório. É aqui que acontece a maior parte da digestão. O intestino delgado é enorme, tem em média 6,5 metros. Ele cabe em nosso abdômen porque ele está aqui, formando várias dobras. Trocando em miúdos, turma, o intestino delgado são as nossas tripas, né? A popularmente conhecida tripa, tá certo? Então aí ela fica bem dobradinha no nosso abdômen, por isso que ele consegue se encaixar tão bem, mesmo tendo esse tamanho aí de 6,5 metros em média. A primeira porção do intestino delgado chama-se duodeno, como já foi falado, e ao chegar lá, o quimo sofre a ação do suco pancreático, que é um conjunto de substâncias enzimáticas e sais de bicarbonato, que saem de uma glândula chamada pâncreas. Então, temos aqui a imagem de um pâncreas, e ele aí é responsável pela produção do suco pancreático, que é formado por enzimas e sais de bicarbonato. Além do suco pancreático, ele sofre a ação da bile, que é uma outra substância produzida, só que agora pelo fígado, que atua sobre as gorduras, e do suco entérico, que é um conjunto de muco e enzimas produzidos pelo nosso intestino. Ao final do processo, o resultado é uma substância líquida e esbranquiçada, chamada de quilo. Essa substância é composta de água, nutrientes e substâncias não digeridas. Conheça agora algumas enzimas que atuam na terceira e última etapa do processo digestivo, realizado pelo intestino delgado, na maior região do duodeno. Temos aí a tripsina, que é o suco pancreático, que age sobre as proteínas e as peptonas. Temos a lipase, também suco pancreático, que age sobre os lipídios, que são as gorduras. Temos a sacarase, suco entérico, que age sobre a sacarose, que é o conhecido açúcar comum. E temos a lactase, suco entérico, que age sobre o carboidrato da lactose, que está presente no leite. Temos aí, turma, o processo, um pequeno resuminho aí do que ocorre durante a transformação do nosso alimento. Bolo alimentar, que acontece na boca, o quimo, que acontece no estômago, e o quilo, que ocorre no intestino. E aí, a absorção e a formação das fezes. Finalmente, atingimos uma forma passível de ser absorvida pelo nosso organismo.
Agora podemos dar início à absorção dos nutrientes e à eliminação dos resíduos que não foram aproveitados aí pelo processo digestório. Você lembra das vilosidades intestinais e microvilosidades das células do intestino, que são chamadas aí de enterócitos, que estudamos em capítulos anteriores? Claro que lembram. Precisava nem ter feito essa pergunta, não é mesmo, sexto ano? Com certeza, quando vocês viram aí o que está em destaque nesse slide, vocês com certeza já lembraram do que seria essa vilosidade e essa microvilosidade das células do nosso intestino. Então, temos aí o esquemazinho para que vocês possam recordar com mais facilidade. É nesse momento que essas pequenas saliências que eu estou ressaltando aqui, ó, com a nossa bolinha vermelha, e reentrâncias entram em ação, que são justamente o quê? As vilosidades intestinais. Elas proporcionam maior superfície de contato do intestino com o quilo, o bolo alimentar, facilitando a absorção dos nutrientes. Algumas substâncias são absorvidas e transportadas pelo sangue até as nossas células, que já falamos isso desde o iniciozinho da nossa aula, que as utilizam adequadamente. Outras, chamadas catabólitos, não sendo utilizadas pelo intestino delgado, passam para o intestino grosso, no qual ficam de 1 a 3 horas. E aí, o intestino grosso tem um comprimento menor e um diâmetro maior que o intestino delgado. Por isso que ele é chamado de intestino grosso, porque ele tem aí a espessura dele maior do que a do nosso intestino delgado. E ele é dividido em 3 porções, nesta ordem: seco, cólon e reto. Nessa etapa ocorre a reabsorção de água e nutrientes, produção de determinadas vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, a tianina e a riboflavina, pelas bactérias intestinais, né, que nós já falamos aí também, né, que nem todo micro-organismo é patogênico, é causador de doenças. Algumas bactérias aí, principalmente presentes no nosso intestino, auxiliam no processo digestório. E aí, turma, depois de todo esse processo, ocorre a eliminação do produto final da digestão, que são as fezes, chamadas de defecação. E aí, o sistema digestório e a saúde e problemas. Nós sabemos aí que todas essas partes, todos esses constituintes do nosso corpo, eles podem aí não funcionar de uma forma adequada. E esse mau funcionamento acaba ocasionando algumas doenças no nosso organismo, tá certo, turma? E no nosso livro, nós também temos aí sendo citadas algumas dessas doenças. Além da atividade que vão ser realizadas por vocês, que vai da página 143, 144, 150 e 151, eu também quero um resumo contendo as principais doenças que podem aí ocorrer no nosso sistema digestório. Tá certo, sexto ano? Não esqueçam disso. Além das páginas do livro, eu quero um resumo sobre doenças que acometem aí o nosso sistema digestório. O meio de entrega, o mesmo que vocês já estão tão habituados a realizar. Tirem foto, me enviem em anexo. E tudo isso vocês fazem por onde? Pela nossa sala virtual, lá no Google Classroom. Então, sexto ano, até a próxima e um grande abraço.